Fala galera, primeiramente muito boa tarde. Hoje o assunto é bem pontual de uma etapa específica do projeto de instalações, que é o que eu estou desenvolvendo hoje aqui dentro do escritório, tá? Então eu espero ser um pouco mais breve do que nos demais vídeos, e que seja um assunto que vai agregar para você como projetista, tá? Então, mais cedo eu anunciei lá no Stories do Instagram que ia estar fazendo esse vídeo hoje, falando para você pontualmente a primeira etapa do projeto de instalações, tá? Então, esse projeto de instalações é um projeto que vai ser desenvolvido em cima de um projeto arquitetônico, é uma casa de campo que vai ser executada em uma fazenda aqui no município. E o que acontece? Esse projeto a gente fechou ele 2 semanas antes de ter a parada em função do coronavírus. E a arquiteta passou mais alguns dias finalizando o projeto com o nosso cliente, tá? Então, o que acontece? Quando a gente orçou, fez a proposta para fazer o projeto de instalações, a gente recebeu o projeto em PDF, tá? Tem muita gente que fala que precisa do projeto em CAD para orçar, para fazer medição. Só que o que acontece? Que o projeto em CAD é o arquivo do arquiteto, da arquiteta. E não é muito comum deles disponibilizarem para todo mundo orçar. Então, eles passam o projeto em CAD para quem é parceiro, geralmente, quem trabalha sempre, porque é o projeto deles. Então pode ser que caia nas mãos de alguém não confiável e esse projeto seja passado para frente, o que a gente não pode fazer. Então é bem comum mesmo da gente receber o projeto em PDF com algumas imagens em 3D, mas nada que a gente consiga editar, nada que a gente consiga copiar do arquivo original, tá? Então eu recebi as plantas, os cortes, as elevações, imagens 3D desse projeto para conseguir orçar, tá? Então a gente não orça instalações por metro quadrado, tem ainda profissional que orça, mas nós no escritório não orçamos. Passamos o orçamento partindo desse projeto arquitetônico e enfim que conseguimos fechar a proposta em função de ser um diferencial do projeto realmente, né? Apresentando toda a proposta, todas as vantagens, o que o cliente vai evitar, quais os erros e problemas que ele vai evitar desenvolvendo o projeto com a gente. Então, isso fez com que a gente chegasse ao ponto de fechar a proposta sem ter que baixar valor. Enfim, que daí recebemos o projeto na semana passada, já o projeto num arquivo que a gente conseguisse editar ele. O que acontece? A arquiteta desenvolveu o projeto no ArchiCAD. E se você ainda não sabe, nós trabalhamos com o Revit, 100% com o Revit. Modelagem, dimensionamento no Revit, detalhamento no Revit, pranchas em PDF no Revit. O nosso projeto de instalações é 100% no Revit, tá? Então, o que a gente teve que fazer? O ArchiCAD, eu já conheço um pouco de quando ele era uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu estava pesquisando por software para iniciar os projetos. Então eu dei uma pesquisada, instalei a versão de teste e mexi nele, assisti alguns vídeos. Só que naquela época, eu não sei agora, não tinha possibilidade de fazer as instalações dentro do ArchiCAD, tá? Não que eu fosse fazer agora, mas naquela época não tinha. E aí, nós recebemos esse projeto no ArchiCAD e como que a gente recebe o projeto, como que a gente vai iniciar o projeto de instalações. Então, primeiramente, ela me mandou o arquivo em ArchiCAD. Só que eu não tenho, a gente não tem licença do ArchiCAD para estar abrindo ele, mexendo nele, enfim, abrir o projeto. O que ela precisou fazer? Exportar um modelo IFC para eu conseguir vincular dentro do Revit. Vamos simplificar. O ArchiCAD e o Revit são programas, são softwares que trabalham com plataforma BIM. Para interligar os projetos de plataforma BIM, uma das alternativas é o modelo IFC, que é um modelo de arquivo, sabe quando está escrito .rvt, que é do Revit?
o arquivo IFC vai estar ponto .ifc. E esse arquivo IFC, eu consigo vincular ele dentro do Revit. Então, essa foto que eu postei no Instagram, ela é o projeto lá do ArchiCAD que eu estou abrindo aqui no Revit. Eu não consigo fazer edições do que tem ali, não vou configurar material da arquitetura, porque não é o objetivo desse projeto, é o projeto de instalações. Então, o que eu preciso é o projeto arquitetônico, e eu já tenho ali a construção virtual dele na parte arquitetônica. Então, agora eu vou fazer as instalações em cima dessa construção virtual, que já tem em plataforma BIM, dentro do Revit, tá? Então, o projeto vai sair 100% no Revit, utilizando um vínculo de projeto arquitetônico lá do ArchiCAD. Então, ambos vão ficar em plataforma BIM, ambos a gente vai conseguir compatibilizar, provavelmente no ArchiCAD ela consegue extrair os quantitativos, assim como eu consigo extrair os quantitativos das instalações dentro do Revit. E eu vou passar para vocês, vou tentar, né, passar para vocês um pouco mais desse projeto, como que tá ficando. Só que assim, residência, para a gente fazer o projeto de instalações no Revit, é muito rápido. Então, eu acredito que vai ser em questões de 3 dias até o final dessa semana, dependendo das respostas dessa primeira etapa, que eu já vou falar em seguida. Vai ser um projeto bem rápido e final dessa semana provavelmente já tenha tudo finalizado, tá? Então, assim, nós vamos fazer o projeto elétrico, parte de telefonia, lógica, instalações elétricas, entrada de energia e também o projeto hidrossanitário, a parte de água. Vai ter só água fria para esse projeto, não vai ter aquecimento a gás, nem boiler, a princípio nada. O cliente que definiu. Então, vai ter água fria, esgoto sanitário, esgoto de gordura e pluvial, tá? Então, é isso que a gente vai desenvolver nesses dias para esse projeto. Então, beleza. Recebi o projeto, vinculei o arquivo no Revit dentro da minha template hidrossanitária e dentro do meu template elétrico, tá? Aí, com esse modelo, eu vou conseguir enxergar exatamente como que é meu projeto, porque anteriormente eu só tinha visto ele em PDF. O que dificulta um pouco, ali na construção virtual eu consigo rotacionar essa residência, eu consigo ver ela com mais detalhamento, tudo que eu preciso ter, tudo que eu vou ter. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha em plataforma BIM, toda a informação do projeto já está contida no modelo. Então, por exemplo, essa primeira etapa do projeto, muitos chamam de briefing, mas eu costumo chamar de análise de projeto. Então, o que acontece? Recebi o projeto, vou começar a desenvolver o projeto de instalações, eu vou fazer uma análise desse projeto arquitetônico, muitas vezes tem o estrutural junto, uma análise desse projeto, seguindo um checklist do que eu preciso, quais informações eu já tenho no projeto e quais informações faltam que eu preciso ver com o cliente, ou com o arquiteto, ou com o projeto estrutural, enfim, com quem for. Mas eu preciso de todas essas informações, todos esse checklist quitado para começar a desenvolver os projetos. Ah, Júlia, mas por que você não manda esse questionário, faz essas perguntas e continua desenvolvendo o projeto? Porque uma das coisas que a gente preza no projeto é produtividade. Então, o que acontece? Muitos desses checklists, dessas perguntas, desses itens que eu preciso de alguma resposta, eles talvez não travem, não empaquem nenhuma outra etapa. Só que não é assertivo o que eu estou fazendo. E a gente sempre preza por produtividade. Então, não vale a pena eu colocar, por exemplo, não tem entrada de água no projeto arquitetônico. Não vale a pena eu colocar a entrada de água do lado esquerdo, que é um ponto incerto, que eu não sei se exatamente vai ser ali, conforme o projeto arquitetônico, e depois eles definirem, o arquiteto, a arquiteta definir que vai ser do lado direito. Então, eu vou ter um retrabalho de projeto. Eu vou ter que desfazer o que eu já fiz e vou ter que fazer de novo. Então, quando a gente prioriza a produtividade, a gente não faz esse tipo.
A gente trabalha com respostas, com itens que são assertivos, não itens duvidosos. Então, o que a gente faz nessa primeira análise de projeto? Para essa residência específica, a gente analisa se tem shaft, se tem a posição de entrada de água e aonde a gente consegue colocar o sistema de tratamento de esgoto. E isso sim tem que ser fornecido no projeto arquitetônico. Se não for, vocês precisam conversar e definir isso juntos, tá? A parte de elétrica, muita coisa já tem no projeto do modelo BIM, que é os equipamentos que vão ser utilizados ali, mas claro que como a gente está tratando com o cliente final, a gente já conversa diretamente com ele sobre quais equipamentos ele vai utilizar, aí a gente vai atrás de quais potências desses equipamentos, quais tomadas de uso específico, quais tomadas de uso geral eu vou ter que colocar, se ele vai optar por algum sistema de aquecimento de água, como já havia falado antes. Uma coisa bem importante. Muito profissional faz esse briefing, essa análise de projeto antes de fechar o contrato. A gente não faz isso, a gente não dedica esse tempo sem ter fechado o contrato. Então, nada me vale saber quais os equipamentos, quais os eletrodomésticos que o meu cliente vai utilizar se ele não fechar o projeto comigo. Então, a partir disso, que ele fechou o projeto, aí a gente vai partir para essa análise do projeto dele, especificamente do projeto dele. Então, a gente vê qual que é o tipo de telhado, se está especificado, se não está, qual a inclinação, aonde que vai estar posicionada a caixa d'água, tem que vir no projeto arquitetônico, ou vocês têm que conversar para onde vai ficar melhor posicionar, qual a vantagem, qual a desvantagem, vai ter que pressurizar, não vai ter que, mais ou menos uma estimativa. Também a mobília, muito importante, no modelo em plataforma BIM, a gente já tem essa informação dentro, mas tem muito projeto em CAD que vem com uma mobília representativa, porque o arquiteto não foi contratado para desenvolver o projeto de interiores. Só que, como a gente está tratando com o cliente final, e o arquiteto também, no projeto arquitetônico já tem que ser previsto aonde que vai estar a posição. Então, ele não precisa colocar o painel da TV, como que vai ser detalhado o painel da TV, qual tipo de MDF, qual tipo de... qual a altura da bancada, qual é a espessura da bancada, qual é a pedra que vai ser utilizada na bancada. Isso a gente não precisa, mas a gente precisa a posição de cada elemento. Eu sempre falo, não adianta ter tomada atrás do guarda-roupa, não vai ser utilizada para nada. Então, a gente precisa locar as tomadas, se já não estão locadas no projeto arquitetônico, nós precisamos da mobília para alocar. Lembrando, pessoal, a alocação de projeto de tomada, de pontos de TV, pontos de lógica, vem do projeto arquitetônico. Nesse projeto específico não veio. E isso que acontece. É um trabalho a mais que a gente precisa fazer e para isso a gente cobra também a mais. Porque o valor normal é quando a gente recebe os pontos prontos, tá? Então, aonde que vai ter tomada baixa, aonde que vai ter o ponto do ar-condicionado, aonde que vai ter o ponto da TV, aonde que vai ter o ponto da internet, tudo isso a gente recebe. É bem comum da gente receber e eu acredito que é o mais certo a se fazer a gente já receber esses pontos do projeto arquitetônico, tá? Porque o arquiteto foi quem pensou no layout, quem pensou aonde que vai ficar a mobília, se cabe a cama aqui, se não cabe, a posição de cada um dos elementos do projeto em contato direto com o consumidor final, que é quem vai estar utilizando essa residência. Então, o mais correto é que esses pontos já venham para o projetista de instalações para a gente desenvolver o projeto, tá? Outra coisa bem importante é que você siga um checklist para fazer essas dúvidas, porque não tem coisa pior do que você mandou 10 dúvidas que você tem sobre o projeto, o arquiteto, o responsável, o proprietário respondeu essas 10 dúvidas. Aí você começa a fazer o projeto. Aí você tem umas 5 horas trabalhadas no projeto e surge outra dúvida que você poderia ter previsto antes, poderia ter pedido antes.
isso vai te empacar, vai te cortar a produtividade, pode ser que te dê retrabalho lá no final. Então, é bem importante que você tenha um checklist e siga todos esses itens antes de iniciar o projeto, tá? Então, resumindo o que eu queria falar para vocês hoje. Uma etapa bem importante é essa primeira etapa de análise do projeto. Então, tem um checklist. Se você não tem, o pessoal que faz treinamento com a gente recebe o checklist. Mas caso você não tenha, você pode criar o seu próprio, com todas as informações que você precisa para iniciar o projeto, para já conversar com o arquiteto, conversar com o consumidor final e sanar essas dúvidas antes de iniciar o projeto, tá? É bem importante, isso garante produtividade. Quando a gente aumenta a nossa produtividade, a gente aumenta o valor da nossa hora de trabalho, a nossa hora dedicada àquele projeto. Então, essa é uma das nossas prioridades, né? E essa etapa, então, é fundamental. Você precisa ter essa etapa de análise de projeto antes de iniciar o projeto efetivamente, tá? Outro ponto bem importante que muita gente tem dúvida é se no Revit a gente consegue trabalhar fazer o projeto de instalações com o projeto arquitetônico de outro software. Sim, sem dúvida que sim. Nesse caso, a gente está lidando com o projeto arquitetônico do ArchiCAD. Só que é bem comum a gente receber o projeto do AutoCAD, projeto em 2D. É bem comum a gente receber o projeto estrutural do TQS, do Eberic. E isso no Revit a gente consegue fazer praticamente tudo que a gente quer, trabalhar com o projeto que vier, que a gente consegue resolver, consegue adaptar, consegue tornar a nossa construção virtual dentro do modelo, no projeto de instalações. Então, sim, se essa é uma dúvida sua, pode ficar bem tranquilo, bem tranquila, que no Revit a gente consegue trabalhar bem tranquilo também com esse tipo de projeto, recebendo esses formatos de projeto para a gente desenvolver o projeto de instalações, tá? Então é isso. Nos próximos dias eu vou estar passando para você mais um pouco sobre esse projeto, um pouco sobre as instalações. O primeiro que eu vou fazer agora vai ser o projeto elétrico, tá? Então, amanhã, sexta-feira, provavelmente amanhã eu já tenha terminado o projeto elétrico, se ficar as pranchas para segunda-feira para montar elas. E provavelmente até quarta já finalize o hidrossanitário. Eu acredito que vão ser questões de 3 a 4 dias para finalizar inteiro esse projeto. E eu vou estar passando aí para vocês também lá no Instagram, tá? Então, quem não nos acompanha no Instagram, corre lá. É template.bimrevit. E aí você pode nos acompanhar, eu mostro para você um pouco do dia a dia, tá? Então é isso aí, um forte abraço e até a próxima!